Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei que é assim. Baby, baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, cantar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo? Olha que lindo, que gostoso. Parabéns, muito bonito. O Papo de Mãe está no ar. Eu queria agradecer ao Daniel, Felipe e a Vanessa pela abertura aqui do programa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com vocês, tá bom? E olha, hoje vamos falar sobre bebês prematuros extremos. O que se espera é que os bebês nasçam por volta de 40 semanas de gestação e com peso em torno de 3 quilos, mas nem sempre é assim. Por vários motivos, muitos bebês nascem antes da hora, prematuros. E algumas mulheres têm filhos bem antes do tempo que vêm ao mundo com menos de 1 quilo. São considerados bebês prematuros extremos e representam 1% dos nascidos no Brasil. Eles lutam como gente grande pela vida nas UTIs neonatais. E é com mães que passaram por isso que vamos conversar hoje. Antes, vamos bater um papo aqui com o Daniel, o Felipe e a Vanessa. Eu quero saber como que surgiu a ideia do álbum do bebê. Tem relação aí com o João Pedro, o filho, né? Do Felipe e da Vanessa? Com certeza. Na verdade, nasceu um pouco antes do que ele, quando a gente quis dar de presente para uma amiga, num chá de bebê, uma música, uma versão de uma música para ela. E aí, quando eu engravidei, a gente falava, vamos fazer as músicas que a gente gostaria de cantar para ele, né? E daí, como foi a escolha do repertório? Então, teve até participação do João, porque a gente sempre... O que a gente pensou era músicas não necessariamente para criança, músicas que a gente gostava de ouvir para ouvir junto, assim. E o João, ele escolheu algumas. Por exemplo, ele ouvia umas músicas, a gente deixava tocando, ele tinha umas que ele gostava, a segunda música, que é Let It In, do Paul McCartney. Cadê o João? João, dá um tchauzinho pra gente. Ele tá com quantos anos, João? 5 anos agora. Dá um tchauzinho aqui, João. E vocês têm outros CDs, né, Daniel? Que são da produtora Panela, é isso? Sim, a Panela é uma produtora de áudio aqui de São Paulo, que eu e o Felipe somos sócios e produtores. E já temos uns 5 discos gravados. E o próximo, depois desse do álbum do bebê agora, é a Matéria Estelar, da cantora Raíssa Bittar, que já está nas lojas também. Quer dizer que é assim, a mamãe, o papai e o titio, é isso? A ideia é meio essa mesmo. Então, quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, tem um site para divulgar? Qual é o site? paneladiscos.com.br. Tá bom. Então, olha, a gente convida vocês para fazer o encerramento do programa, tá bom? Agora a gente vai conversar aqui com as mães e vocês voltam no encerramento, tá bom? Obrigada. Veja os destaques do programa. Neste hospital municipal, bebês que nascem com menos de 1 quilo lutam pela vida aqui na UTI neonatal. Daqui a pouquinho, aqui no Papo de Mãe. Sair da maternidade sem o filho nos braços não está nos planos de nenhuma mãe. Mas quando o inevitável acontece, é preciso ter fé, força e muita coragem. Eu acho que tem que ter bastante força, procurar ajuda mesmo dentro dos hospitais, que muitos hospitais dão essa ajuda às mães, e acompanhar o filho o tempo todo lá dentro da UTI, junto com ele.
estão aqui hoje a Simone e a Priscila, que passaram por tudo isso, né? A Simone é mãe do Enzo, que está ali, ó, vendo as nossas fotos. O Enzo está com quanto tempo? Ele hoje tem 2 e 4 meses. E ele nasceu com quantas semanas de gestação? 23 semanas e 2 dias. Nossa, bem prematuro. Com 600 gramas. Estava dizendo até que disseram que ele nasceu gordinho. Nossa, mas seu filho nasceu gordinho. Falei, nossa 600 senhora, gordinho, 600 gramas, né? Difícil a gente acreditar, né? Nossa, Mas é... E a gente vê ele super bem aqui agora brincando. Daqui a pouco você vai contar pra gente como é que foi todo esse começo, tá bom? E os seus filhos quem são? O Iago e a Gaia, são um casal de gêmeos. Que estão aqui, né? Isso. E eles estão com quanto tempo? Estão com 2 anos e 7 meses. E eles nasceram em que semana? 26 semanas e 2 dias. Nossa, também. A gente conta até as horas. Exatamente. Tipo, 10 minutos. Quer dizer, 23 semanas, são quantos meses de gestação? 4 meses. E 26 semanas? Eu tinha acabado de completar 6 meses. E eles nasceram com... A Gaia com 830 gramas e o Iago com 860. Também, o que disseram é que eles nasceram gordinhos. Para a idade gestacional, eles nasceram gordinhos. Nossa, tá bom. Então, daqui a pouco vocês vão contar como é que foi, porque eles ficaram na UTI um período. Ficaram um período na UTI. Ficaram bastante tempo. E para nos orientar no bate-papo, convidamos a psicóloga Solange Mello, a pediatra neonatologista do Hospital e Maternidade Santa Joana, Sueli Dornelas, e o obstetra Marcelo Luiz Nomura, da Unicamp, especialista em gestantes de alto risco e medicina fetal. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Quanto tempo os filhos de vocês ficaram na UTI neonatal? Porque eu imagino que foi um período muito longo e muito difícil para vocês, né? O Enzo, ele ficou 175 dias na UTI. Quantos meses daí? Quase 6, né? 5 meses e pouquinho. Quer dizer, até um pouco mais do que seria para completar a gestação, Ele né? ficou com até 40 e, se eu não me engano, 48 semanas. E daí, assim, logo que ele nasceu, ele foi para UTI por quê? Porque tinha que ganhar peso ou porque ainda tinha que terminar o desenvolvimento o desenvolvimento, né? Ele era um feto, na verdade, assim, não é considerado nem um bebê mesmo, né? Porque acho que considera, não sei se eu estou errada, mas a partir de 40 semanas mesmo, né? Que eles começam a contar, que aí muda todo o histórico lá no papelzinho do hospital. Mas ele nasceu assim, para desenvolver mesmo, né? Para crescer o olho, os cílios, crescer a boquinha, a orelha não era formada, não tinha unha. E acho que até os órgãos, né, doutora? Como é que nasce um bebê de 23 semanas? Então, bebê prematuro abaixo de 37 semanas, né? Mas o extremo prematuro, que é do que a gente está falando, que é abaixo de 28 semanas, a parte externa, né? Ele ainda tem, assim, a pilificação é um pouco diferente, mas o maior problema o desenvolvimento dos órgãos, né? Então, o pulmão, ele ainda não está desenvolvido, falta aí uma proteína, né? Que chama surfactante, que faz expandir o pulmão e permite a respiração, provavelmente foi esse o maior problema do Enzo. A função dos rins também ainda não está adequada, vai começar a se adequar por volta de 34 semanas, né? O intestino ainda tem uma motilidade diminuída, né? O olhinho, né, ainda está em formação, a retina ainda está em formação, vai levar 4, 6 semanas para começar a se desenvolver. O sistema nervoso central tem algumas características que ficam mais suscetíveis a complicações. Então, porque o cérebro não está formado, né? O cérebro ele está se formando, né? Então ele está e vai começar a se formar num ambiente que não é semelhante ao ambiente intrauterino. Para a gente resumir, assim, quais são as principais causas do parto prematuro extremo e dessas causas, quais que a gente pode prever e evitar e quais, porque acho que tem aquelas que você também não consegue controlar, né? Na verdade, a maioria dos partos prematuros extremos, na maioria das mulheres, ele não é prevenível, porque a maior parte deles acontece em mulheres que não têm nenhum passado de parto prematuro, que é o principal fator de risco, ou em mulheres que não tinham nenhuma condição clínica que levasse ao parto prematuro. Geralmente, são 3 causas básicas. O trabalho de parto espontâneo, ou seja, aquele que começa de repente sem mandar aviso. A ruptura da bolsa, que também pode acontecer sem mandar aviso, não é? E o parto eventualmente indicado por uma condição da mãe ou do bebê em que um dos dois está correndo risco. Então, é preciso antecipar o parto ou para salvar a vida da mãe ou para salvar a vida do bebê.
Nos partos com menos de 24 semanas em particular, a principal causa é o trabalho de parto espontâneo, né? E esse pode estar associado a problemas no colo do útero, que é a insuficiência cervical, a ruptura de membranas e a infecções intrauterinas. E às vezes consegue segurar um pouco, né? Não sei se aconteceu com você. Vamos saber primeiro até da Priscila. Priscila, como é que foi que você entrou em trabalho de parto? Eu, com 21 semanas, eu tive insuficiência cervical. O meu colo do útero começou a abrir. Aí eu fiquei em repouso 35 dias. Só que Em casa ou no hospital? Em casa, eu fiquei em casa. E aí eu entrei em trabalho de parto. Com 26 semanas eu entrei em trabalho de parto. Eu comecei a sentir contração, só que eu ainda não sabia que era. E aí, uma noite, eu comecei a sentir muita cólica e pedi para meu marido levar, achando que eu fosse apenas tomar um remédio para dor e ficar em repouso. E aí, quando eu cheguei lá, eu já estava com 4 dedos de dilatação, já estava em trabalho de parto. Aí eles tinham que nascer, né? Porque Aí chega a uma hora médica- que não pode mais segurar também. Você não consegue mais segurar, às vezes adiciona mais risco para a mãe e para os bebês, né? Aí eles tiveram que nascer. Quando eu dei entrada no pronto-socorro, a médica falou que eles poderiam nascer. Então, eu fiquei no centro cirúrgico uma noite inteira, aguardando, com medicação. Mas aí, quando foi de manhã, a médica falou, olha, eles vão nascer. E aí, ela aconselhou a cesárea. Aí fez e aí cesárea. eles nasceram. E aí, gravidez na adolescência, gravidez tardia, gravidez de múltiplos, isso tudo também são A gravidezes gravidez de risco? gemelar, em particular, ainda é o nosso problema, porque nós ainda não conseguimos métodos eficazes para prevenir o parto prematuro em gestações gemelares. Então, em torno de 50% a 60% dos gêmeos nascem prematuros. Felizmente, a maioria são prematuros mais tardios. E 40% das mulheres com gestação gemelar vão ter um episódio de contrações que podem necessitar de internação ao longo da gravidez. Simone, como foi seu parto? Conta pra gente. Então, eu tive sangramento nos 3 primeiros meses, né? Aí, quando parou o sangramento, aí eu comecei a sentir dor. Aí eu fui para o hospital com dor, que já era contração. Aí eu cheguei na consulta e estourou a bolsa. Nossa, estourou. Aí quando Aí eu estoura já a bolsa, fiquei Ela teve internada. 2 fatores de risco importantes para a parto prematuro. Primeiro, o sangramento persistente nos 3 primeiros meses e depois de 14 semanas. E segundo, a ruptura da bolsa. A ruptura da bolsa nessa idade de gestação, ela pode ser por insuficiência cervical, já que não dá sintomas, às vezes a mulher não está sentindo nada, chega no hospital, está totalmente dilatada a bolsa, então ela está em casa e às vezes rompe a bolsa em casa mesmo. Aí realmente pode estar associado aí, às vezes até a infecções já, porque quando o colo dilata, fica exposto. E daí né? quando estourou a bolsa, ele nasceu Aí rápido? aí eu fiquei internada, eles me internaram e fizeram vários exames para saber a causa e foi uma infecção de urina que eu tive. E daí, entre estourar a bolsa e ele nascer, foi Eu quanto fiquei tempo? 5 dias internada na UTI, na SEMI, né, tomando água, porque assim, mesmo com a bolsa rota que falam, né, a gente fica tomando água e vai repondo líquido, né? Então, vai repondo. Tinha uma mãe lá que estava de 19 semanas, um tempão lá internada, tomando líquido para repor. Aí, quando deu 23 semanas e 2 dias, aí eu comecei a contração mesmo. Aí o médico veio no quarto, fez exame de toque, já pegou o pezinho e a perninha e o bracinho dele no canal. E daí ele nasceu de Foi parto normal? correria, foi parto eu falo que ele não nasceu, ele escorregou, literalmente, porque não sei Igual nem porque me deram anestesia. E a minha sobrinha, minha irmã até já veio no programa, porque a minha sobrinha nasceu assim, em casa. Nossa. Porque a minha irmã levantou... Não foi um parto planejado em Não, casa. a minha irmã levantou para ir ao banheiro, o neném já- saiu. Foi assim, 4 minutos. Não, e É eu muito imagino, né, pequenininho. Solange, esse susto de nascer tão prematuro e depois o tempo que passa, as mães, os pais passam nas UTIs, né, acompanhando o desenvolvimento dos filhos. É uma fase muito difícil, né, que o apoio psicológico é fundamental. É fundamental, é essencial, né? Porque assim, o susto começa quando você percebe que o 9º mês não chegou e você já vai ter o seu bebê. Então, A barriga nem cresceu. A barriga nem cresceu, né? Então, assim, esse é o primeiro susto que acontece. Depois, quando você percebe, quando o médico chega para você e fala, realmente vai nascer, isso é um fato,
aí todas as esperanças caem por terra, né? Então, assim, vai ser um bebê entra em prematuro. transe. A gente entra em transe. Entra em transe, nesse exatamente. momento, E aí, quando você, depois que o bebê nasce e você vê o teu bebê, muitas vezes entubado, cheio de picadas, Fios, né? com fios, tal, é uma coisa horrorosa. E não poder levar para casa, acho que o pior deve ser não poder levar para O casa. dia de ir para casa é dolorido. É Porque dolorido. você vai e o bebê fica, né? Muitas mães se sentem como se estivesse abandonando o filho, né? E muitas não vão, ficam muitas vezes o dia inteiro no hospital, né? E aí, isso em detrimento o quê? Da vida familiar, da vida conjugal. Quem tem outros filhos acaba muitas vezes meio que abandonando, deixando de lado esses filhos para tomar conta daquele pequenininho que precisa, né? A gente sabe disso, né, doutores? Que a presença do pai e da mãe, principalmente da mãe numa UTI, é fundamental. Eu já ouvi relatos lá no Santa Joana, assim, disseram que... Porque eu fiquei 3 dias na UTI, porque eu tive colamento de placenta, então ela não descolou, teve que descolar com a mão, então foi um caos. E eu perdi muito sangue, fiquei 3 dias na UTI. Nossa. E as enfermeiras falavam, nossa, a gente estava desesperada, porque você tinha que aparecer, porque para o bebê sobreviver... É muito mais difícil se a mãe não está acompanhando, a presença da mãe lá, a força que a gente dá, que parece que não, mas eles sabem tudo. Então, a nossa conversa continua daqui a pouquinho, olha, e no próximo bloco vamos receber no estúdio a jornalista Thaís Lazeri, autora do livro 500 gramas de vida. E veremos uma reportagem da Letícia Bragalha, feita dentro de uma UTI neonatal. Enquanto isso, fique com a Fernanda De Luca e um papo sobre bebês que nascem antes do tempo. A gente volta já já. A Isabela tem 4 meses, essa fofa nasceu super bem, saudável, mas imagina a mãe que tem que ficar numa UTI. Deve ser bem difícil mesmo, né? Para a mãe sair do hospital e não poder levar o bebê, imagino que seja muito complicado. O Francisco está com 7 meses, um garotão, e sair com ele assim, abraçadinho nos braços da maternidade, é tudo de bom, né? Com certeza, é muito importante. Foi um bebezão? Foi. Ele nasceu um bebê bem, assim, não foi um bebezão, mas nasceu bem. E você tem noção de como seja para uma mãe que tem o bebê numa UTI? Sim, acho que deve ser uma das coisas bem difíceis da vida. A Magna, além do Nicolas, de 7 anos, ainda tem o Guilherme, de 2 aninhos. Os 2 nasceram super bem. Agora, a gente que é mãe sabe, quando o bebê tem que ficar no hospital, numa UTI, não é fácil. Não, é complicado. É difícil. Imagine você sair do hospital e ter deixado seu filho lá no hospital. Graças a Deus eu não passei por isso. E aí, o que essa mãe precisa ter numa hora dessa? Muita força, tem que ter a família, tem que ter apoio, tem que ter bastante ajuda. E nunca deixar de acreditar. Não, imagina. Tem que estar ali, sempre em cima, tem que... É fé em Deus e garra. Tem que ter muita esperança, né? E fé. Aqui a Idália, o Adamo e o Arthur, que está com 4 anos e foi um bebê prematuro. Sim, ficamos preocupados um pouquinho referente a ser prematuro, mas a gente acompanhou bem referente aos exames dele constantemente, a criança sadia, então a gente ficou tranquilo referente a isso, né? Eu tô vendo que você é apressado, foi assim também que você nasceu, né? Você tem muita pressa, é? Sim. Então você também quis até nascer antes da hora, foi isso? É. E aí, mãe, que susto! Foi. Ele nasceu com 8 meses, 35 semanas e 2 dias, né? E tá aí, meu bichinho. A dona Diva é super animada. O filho dela já está com 32 anos, mas ele deu um susto, nasceu no meio da feira. Que história foi essa? Acontece que passei na feira, comi 10 pastel. 10 pastéis também. E ao levantar, meu filho nasceu. Na feira? Na feira. Meu filho tem o imbigo, o cordão, amarrado com cordão de salame. E foi tudo bem. Tá forte, firme, peão de rodeio, máximo. E a senhora ainda continua gostando de pastel? Não. Agora enjoei de pastel.
que é isso? É cada história que a gente escuta quando conversa com as pessoas. Já pensou na E cena amarrar feira? o cordão com o fio do salame, salame, né? Olha só, né? Pensou na cena feira? Olha que coisa, não? E agora aqui com a gente está também a jornalista Thaís Lazeri, autora do livro 500 gramas de vida. A Mari vai mostrar o livro aqui para o Viola. E, Thaís, eu imagino que deve ter sido muito emocionante escrever esse livro, né? Conta pra gente, você reuniu histórias, assim, fantásticas, assim, recheadas de muita emoção, né? Foram dezenas de entrevistas até chegar nas 9 histórias que estão no livro, né? Que são 9 famílias que tiveram bebês prematuros extremos. E aí cada família, ela tem a história contada num capítulo do livro. E cada capítulo é destinado a mostrar a realidade que muitos poucos conhecem, né? Então, um fala da rotina, os sons da UTI, né? A volta para casa, né? Todos os dramas que só os pais que têm bebês prematuros enfrentam. E durante a produção do livro, eu engravidei da Catarina. Ah, que legal. Então, foram 2 presentes, né? Poder conhecer todas essas pessoas, as histórias maravilhosas, né? De gente que me recebeu e, enfim. E contar com a ajuda da Catarina para... Nossa, você estava vivenciando tudo isso, a minha primeira né? gravidez. Então, mas não foi difícil também, né? Porque você estava vendo histórias ali tão assim, duras, né? Enfrentamentos ali daqueles pais e você grávida também passava pela sua cabeça, né? Nossa, como que vai ser o meu parto? Sim, o que eu imaginava era o quanto de cada semana de gestação eu agradecia pela Catarina esperar para nascer no tempo certo. E a Catarina está com quanto tempo? Ela completou 2 meses. E ela não nasceu prematura? Não, ela nasceu de 40 semanas, foi tudo bem. Mas, por uma ironia, você acabou vivenciando a UTI, né? Conta pra gente o que aconteceu. A Catarina nasceu, foi para casa e estava tudo bem. E a gente recebendo as visitas, né? O primeiro filho, né? Você quer compartilhar, né? É muita felicidade, assim, não dá para explicar. E... provavelmente de alguém, ela pegou bronquiolite e ficou 8 dias na UTI neonatal. E o primeiro dia que eu cheguei na UTI, a gente teve que ir com ambulância, enfim, uma série de cuidados. Eu não acreditava que eu estava na UTI neonatal. E eu falava assim, não é possível, eu acabei de lançar um livro, conversar por tanto tempo com esses pais, 1 ano vivenciando, e agora eu estou aqui tirando leite no banco de leite, deixando a minha filha na UTI. O primeiro dia que eu deixei... Não, no primeiro dia não, né? Todos os dias que eu deixei, eu não conseguia parar de chorar. Aliás, eu acho que esperar é o grande verbo de toda mãe, né? Que está tendo um filho, que está esperando um bebê. Durante a gestação, é esperar mês após mês, então preparar tudo, se preparar emocionalmente, preparar a casa, preparar a família para receber esse bebê. Então, os 9 meses da gestação, eu acho que você vai esperando e vai alimentando sonhos e expectativas e tal. Quando acontece essa prematuridade, o que acontece? A mãe começa a esperar o momento de sair da UTI, né? De sair do hospital com seu bebê. E vai curtindo cada momento, cada ganho de peso. Aliás, eu digo que mãe de UTI é aquela mãe que vibra a cada ganho ou a cada perda de peso, né? E quando a situação está desesperadora, ela ajoelha no chão e ela pede um milagre para Deus, né? E como foi a sua rotina no hospital, Simone? Então, depois que eu pude ver ele, aí eu chegava de manhã e voltava à noite, e ia embora à noite, ficava o dia inteiro lá. E o leitinho, né, que a gente tirava de 3 em 3 horas, né, pra ele, porque ele começou com 1 ml de leite. Você tinha leite? Eu tinha, assim, no começo a gente tem pouco, mas depois vai tirando, então, aí acabou. Porque é importante dizer que o bebê prematuro, ele não tem muita força para sugar na leite, realidade, né? ele suga, né? Mas ele não coordena. A coordenação, sucção e deglutição vem por volta de 34 semanas. Então, antes de 34 semanas, né, foi como foi o caso
do sonda. Enzo, é por sonda. Por isso que é né? muito é impossível mesmo que o bebê consiga mamar no peito, um bebê de 23 semanas. Impossível. De 26 também, é impossível. Bom, ele ficou mais de 170 dias, né? 175 dias. Os seus ficaram? O Iago ficou 82 dias e a Gaia ficou 91. Ela ficou um pouquinho Ela mais. ficou 9 dias a mais. E você ficava o dia inteiro então, também, Priscila? quando E com os dois dois? estavam juntos, eu passava o dia inteiro. Eu chegava às 8 da manhã e saía às 8 da noite. E também estimulava, a gente só tirava com a mão o leite, porque não tinha bombinha no hospital. Então era manual mesmo. Aí quando o Iago recebeu alta, eu ficava a parte da manhã com ele. Aí a minha sogra ia para casa, ficava com ele para mim e eu passava a tarde com a Gaia. Mas aí foram assim 9 dias longos, né? Porque eu queria estar em casa, mas também tinha que se queria dividir, ficar lá né? com Difícil. ela. E ela foi para casa com oxigênio. Os prematuros, quando eles têm alta, eles têm cuidados especiais em casa? Sim, né? Na realidade a gente faz uma preparação de alta, né? Para o bebê ter alta, ele tem que ter algumas condições. Então ele tem que estar mamando por via oral adequadamente, ele tem que estar ganhando peso, tem que estar num bom padrão respiratório e às vezes, né, a condição de casa é melhor para um bebê que sai com oxigenoterapia, porque em termos de desenvolvimento, de aquisição, é muito melhor o ambiente de casa do que o ambiente hospitalar, se ele está bem de todas estas outras partes, né, mamando adequadamente. E tem cuidado sim depois. O que a gente pede, pelo menos nos primeiros meses, é Sem evitar visita, locais de muito aglomerado, porque pode ter pessoas com resfriado, né, com quadro de infecção viral e que não é bom para um bebê prematuro. A parte da alimentação acho que é o mais traumático para a mãe, de não conseguir, né? Não é? Porque se ele não, Gente, eles fica tinham que meio- mamar 40 ml, 30 ml. Só que às vezes eles não mamam tudo. Então a gente fica gente naquele já desespero, sai com medo deles não ganharem peso e ter que voltar para o Porque hospital. no hospital, assim, 1 grama, a gente, nossa, né? Porque esses bebês, eles vão ter um desenvolvimento diferente dos outros, né? Vão ter, né? Eles vão Assim, a crescer, primeira- vão ganhar exatamente. peso mais de uma Um pouco maneira. mais devagar, é. E doutor, existe um aumento do número de partos prematuros ou não? São os prematuros que estão sobrevivendo mais? Eu acho que as duas coisas, né? Os prematuros estão sobrevivendo mais graças às tecnologias e o avanço da medicina intensiva neonatal nos últimos anos, que foi sensacional. Mas também algumas intervenções antes do nascimento, que mesmo nascendo prematuro, permitem que essas crianças tenham uma sobrevida maior. Entendi. Então, o uso das injeções de corticoide, né? O uso de drogas para retardar o parto, para dar o tempo do efeito dessas injeções de corticoide, que seriam pelo menos 48 horas, isso tem um impacto muito grande que nós vamos ver lá na UTI neonatal, na saúde respiratória, mesmo na mortalidade dessas crianças. E O uso de antibióticos. Sobrevivem com menos sequelas Exatamente, também, né? principalmente as sequelas respiratórias e cerebrais. E os antibióticos também nas mulheres para prevenir as infecções neonatais, em particular a infecção pelo estreptococo do grupo B, que é uma causa importante de mortalidade de sequelas nas crianças. Então, algumas dessas intervenções no período mais crítico, é quando ela já está em trabalho de parto, também melhoraram a sobrevida dessas crianças. Entendi. E o outro lado da moeda, que é a prevenção do parto prematuro nas mulheres de baixo risco, nas gestantes normais e nas que eventualmente já tem algum fator de risco instalado. O Enzo usa... Ai, dormiu, bonitinho. Tá cansado. Ele usa óculos desde muito bebezinho, Desde bebê, porque no hospital é feito um exame de fundo de olho, que é desde quando nasce eles já começam a acompanhar, porque os vasinhos eles crescem todos desordenados, né? E aí foi acompanhando, aí no finalzinho, quase para ter alta, ele teve que operar, para não descolar a retina. Aí ele operou e agora começou a usar óculos, deu grau, né? Ele tem 1,5 de miopia e hipermetropia. E A minha filha usa óculos também, desde um ano. E o olhinho esquerdo dele é baixa visão mesmo. A gente está trabalhando com tampão para ver se aumenta a visão dele. E Iago teve que usar tampão porque ele começou a desenvolver um estrabismo, também por conta da prematuridade. Aí ele usou durante 1 ano e meio, agora tem 1 mês que ele está sem usar e assim, não está aparecendo mais nada. E o Iago usa uma válvula? Ele usa válvula, derivação. Interna por uma questão de hidrocefalia. Ele teve o sangramento, né, a hemorragia, grau 3, com 2 dias de nascido. E aí, durante a internação dele, só acompanhou, ele ficou bem, não precisou fazer nada. Aí, na alta dele, a cabeça dele começou a crescer muito
E aí nós levamos ele num neurocirurgião e ele falou, olha, tem que operar ontem. E agora ele tá... Tá ótimo, tá super bem. A gente Super bem, agora passou, né? É por isso que eu falo que ele tem 2 anjos da guarda, um para a cabeça e um para o corpo, porque ele também bate a cabeça, que é uma coisa. Então, olha, agora nós vamos conhecer a UTI neonatal do Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, que é uma referência no atendimento público e humanizado. Quem mostra pra gente é a repórter Letícia Bragalha. Nayara sonhava com um parto tranquilo, mas foi surpreendida pelo nascimento do filho aos 5 meses de gestação. Ele nasceu com 1 quilo, né? Como é que foi esse nascimento de um bebê tão pequenininho? Você levou muito susto? Com certeza, muito susto, muito medo. Ele nasceu com muitas complicações? Como é que foi? Ai, teve bastante complicações. E quando ele nasceu, ele teve... Os órgãos dele praticamente não estavam formados. O rim dele parou, o fígado. Diante do quadro delicado, o jeito foi adaptar a rotina da família para acompanhar de perto o desenvolvimento do bebê. Como é que você faz? Você está com um filho aqui no hospital e um filhinho em casa. Quem que olha o teu filho? Como é que você faz para matar a saudade dele? Você fica com o coração dividido? Como é que é? Ah, fica bastante. Ele fica, a partir da manhã, que você vem para cá, a partir da manhã ele fica com a minha mãe, de tarde fica com meu marido, de noite, assim vai indo. Um pouquinho de cada, meus irmãos. Além da família, enfermeiras e médicos se revezam no apoio contínuo às mães dos bebês prematuros. Nós, enfermeiras, estamos no apoio, são super importantes porque, no princípio, elas estão apavoradas. Elas vêm para cá querendo ir embora com o bebezinho no colo e isso não acontece. Então, elas têm que ficar bastante tempo aqui com a gente. Então, nós vamos envolvê-la, explicar que não é porque é uma UTI que o neném tem um risco iminente de morte. A gente vai explicar toda a situação para ela e vai trazer ela para ela ter mais confiança com a equipe. E geralmente dá certo, dá super certo. Independentemente do peso, a partir do momento em que o bebê está estabilizado, já é possível fazer o que a gente chama de mamãe canguru. Aqui, nesse momento, eu encontrei com a Mara, que está com a Yasmin no colo, um bebezinho de 2 meses. Olha só. Mara, é uma experiência gostosa. Como é que você se sente tendo a Yasmin aqui no teu colo, colocando ela para mamar no seu peito? Como é que é a sensação? Maravilhosa. É o primeiro contato, né? Minha primeira filha. E é maravilhoso ter ela com a mãe. E você sente que o desenvolvimento dela ficou, vamos dizer assim, turbinado a partir desse contato com o seu corpo? Tá, ela está evoluindo bastante, está respondendo toda a expectativa de todo o medicamento, todo o tratamento. A rotina difícil estreita laços de amizade. Da solidariedade nasce a cumplicidade entre as mães que lutam pela vida dos filhos. E como é que é a relação entre as mães aqui? Vocês acabam ficando amigas? Bastante. A gente convive todos os dias juntos, então a gente acaba ficando amiga. Para você é importante essa troca de experiências, porque vocês estão passando por momentos parecidos, não é? É bem importante. Aí a gente vai trocando opiniões, ideias, é bom. Toda mãe, todo pai, ou avô, que eles também entram aqui, ou a família como um todo, nós sempre temos uma conversa bem sincera no acolhimento, que o caminho do prematuro é um caminho longo, mas que nós temos sempre do lado dessa família para que esse caminho seja o mais ameno possível. Thaís, para escrever o livro, você foi a diferentes hospitais? Como é que foi? Eu já conhecia o UTI neonatais da época que eu trabalhava como editora de gravidez na revista Crescer. E eu fui procurar os médicos que já eram minhas fontes. E o contato com uma mãe foi formando uma rede, né? E aí eu cheguei nessas 9 histórias. Então, olha, a nossa conversa continua daqui a pouquinho. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Hoje estamos falando sobre bebês que nascem com menos de 1 quilo. E aqui dentro está o David Vinícius, quase prontinho para sair. Como é que está essa contagem regressiva? Tô ansiosa. Falta pouco agora, né? E o que uma mãe mais pede nessa hora? Que venha com saúde. A Ana Luísa, que está nesse sono gostoso, nasceu prematura, mas num peso legal e não precisou ficar internada. Mas mesmo assim, como é que fica o coração? Eu fiquei preocupada, né? Porque é uma pessoa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente ela que não pega muito peso.
É muito magrinha agora, não come muito bem. Ai, só... Aí a mãe, nessa hora, se pega em quê? Para ter garra? Deus. Com Deus. O Pedro Henrique, um bebezão, uma bochecha muito gostosa. E ele foi tudo bem o nascimento. Agora, você como mãe, como deve ser não poder sair com o filho nos braços? Ai, deve ser terrível, porque a gente espera 9 meses, né? Para sair, a alegria de ter a criança, né? De carregar os preparativos, deve ser muito difícil. Qual o recado que você quer mandar para as mães que estão lá na luta numa UTI neonatal? Eu acho que tem que ter esperança, né? E rezar. Me chamou a atenção o Cauã, que tá num soninho gostoso, tem 1 ano. E eu falei, ele é quase maior que você, a mãe, a Sara. Mas é que ele nasceu não antes do tempo, mas depois. Depois do tempo, com 41 semanas e 1 dia. E também foi uma preocupação. Foi sim, foi induzido meu parto. E o hospital que eu ganhei, eles não fazem cesariana, só em último caso. Então, eles induziram até eu conseguir ganhar. Quase passou do tempo. A Ângela trabalha numa UTI, não é neonatal, mas tem experiência na área. E os cuidados são muito grandes, né? Tem que ter muito cuidado em termos de asepsia, né, de higienização, lavagem das mãos, que tem que ser... eu acho que é um dos cuidados mais importantes que tem que ser, higienização das mãos. E as mães, quando chegam para ver esse bebê? Elas têm que fazer esse processo. Quando não fazem, a gente está orientando o tempo inteiro a elas fazerem esse processo. A dona Iracema tá com um filhão de 26 anos, o maior orgulho, mas ele nasceu prematuro, ficou 8 dias na UTI, numa época em que a medicina nem era tão moderna assim. E como ficou o coração dessa mãe? Era triste, né? Porque tinha que todo dia amamentar e tirar o leite, não podia ficar lá, né? Hoje a gente já pode acompanhar a criança, né? E naquela época não. Nem lá dentro da UTI podia ficar? Não, a gente só ia lá amamentar, tirava o leite e deixava lá e depois eles amamentavam. Eu ia todo dia. E como é que era na hora de se despedir? É horrível, né? Porque a gente achava assim, será que amanhã eu venho e ele tá bem? Era triste. Mas graças a Deus eu venci. Cada dia era uma eternidade? Uma eternidade, com certeza. E hoje ele tem 1,90 m, um menino forte, lindo, lindo. Imagina antigamente que você não podia ter contato, não sabia o que estava acontecendo, acho que era muito pior, né? Você não poder vivenciar, né, ali. Até uma coisa que me ocorreu, vocês acham que vocês ficaram mais super protetoras com os filhos, assim? Vocês ficam mais preocupadas pelo que vocês já passaram com eles, você sente isso? Ai, eu fiquei meio neurótica, na verdade. Assim, eu levei à risca os 3 meses sem visita em casa e depois 1 ano sem local fechado. Eu levei tudo à risca. E assim, álcool gel, que não estava comentando, né? Aquela coisa de lavar as mãos, a gente fica assim... E até olha, hoje? você não lavou a mão, né? Você lavou a mão? Olha, e até hoje você tem? Olha, assim, agora não. Agora é o que eu falava. Se ele tivesse uma chupeta, pegava do chão, fazia assim. Porque a gente acaba se acostumando, Mas e essa né? coisa de super proteção continua? Fica. Assim, não querer que ninguém fale mais alto ou ficar em cima, se vai fazer alguma coisa, se vai se machucar. Você também? Em casa a gente fica meio neurótica mesmo, esse negócio de lavar a mão, esterilizar tudo o tempo todo. Ainda mais eles que já voltaram para o hospital com infecção. Então, aí a gente fica mais neurótica ainda. Mas aí com o tempo a gente vai... vai desencanando, vai ficando mais tranquila. A Thaís está ainda no nessa comecinho, fase. né, Thaís? Depois que ela voltou do hospital, você acha que você ficou mais A rotina da UTI neonatal, ela deixa você mais preocupada com a higienização. Porque você passa... Para eu conseguir chegar, para pegar a Catarina, eu passava... eu lavava a mão 3 vezes, passava álcool em gel 3 vezes, vestia um avental. Assim, a mão chega a descascar. De tão seca, de tanto que você fica higienizando. Então, você sai, aí você aquele procedimento todo de novo. Então, assim, e você vai pro banco de leite e
fica tão automático, e isso para mim foram 8 dias, imagina para elas que ficaram meses. Mas deixava eu até acho máscara. que no começo é normal, né, elas ficarem Ela mais disse que super... viu, ela disse que pedia até para as pessoas usarem máscara. Algumas pessoas. Com a Catarina também usaram máscara. Como era um mas tempo acho de que tá frio, certo. eu deixava a máscara eu acho à que tem disposição. um cuidado que é necessário mesmo. Como é que a gente avalia, E né? no começo, acho que é normal mesmo você no começo ficar é normal. mais preocupada Sim, ali, sim, né? Sim, o que a gente percebe é que, às vezes, o que acontece com algumas mães? O tempo passa, essa criança cresce, está bem de saúde, enfim, está normal, e a superproteção continua em relação à alimentação, a tomar chuva, a ficar doente, agasalhar demais essa criança. Então, assim, aquela criança que lá no começo da vida, né, deu muito trabalho, deu muita preocupação, né, a mãe não consegue superar essa fase. E aí essa criança cresce, vira uma adolescente e essa mãe continua super protegendo. Aí precisa de irmãozinho, você pensa em Ai, engravidar de não, novo? olha, eu, na verdade, eu passei muito mal, né? Então, eu não penso muito em ter outro filho, não. Porque Até foi um hoje risco eu para até... você também, né? Foi um risco para mim, eu já tenho mais idade, né, tal. Mas assim, eu acho que psicologicamente eu ainda não estou preparada para ter outro filho. Eu me trato ainda, eu faço um tratamento com um psicólogo, eu converso muito, porque a gente fica realmente super protetora, acaba estragando a criança, né? O meu medo é esse, de estragar, acabar... Então, eu me trato bastante, assim, eu converso bastante para não... Porque fica uma situação... Acho que o fato de eu ter tido gêmeos, eu não penso em ter outro já vai filho. parar. E minha família é grande, minhas 2 cunhadas também têm gêmeos. E minha cunhada está grávida novamente, vai vir mais uma... A Estelinha vai vir por aí no comecinho de agosto. Então, quer dizer, eles têm companhia. Doutor, numa segunda gravidez, elas podem ter filhos prematuros novamente? Sim. Existe um risco maior? Existe. O principal fator de risco para parto prematuro é ter tido um parto prematuro anterior. Isso está relacionado à idade gestacional que nasceu também. Mas a maioria das mulheres com um pré-natal de alto risco, focado na prevenção da prematuridade, é possível, a maioria delas vai ter um parto de termo muito próximo do termo. Então, na maioria das vezes, a experiência não se repete, com raríssimas exceções. Então, hoje, esse conhecimento dessas estratégias que a gente tem para prevenir o parto prematuro, elas são mais eficientes, inclusive nas mulheres que têm risco. Doutora, a gente falou que elas não podem ficar neuróticas, mas são sim crianças que precisam de cuidados especiais, principalmente nos primeiros meses, acho que até anos de vida, né? Tem um calendário de vacinação diferenciado, quer dizer, porque a imunidade às vezes é diferente dessas crianças, né? Então, assim, na prática, o que essas crianças prematuras e prematuras extremas, o que elas têm de diferente aí nesses primeiros anos do desenvolvimento de uma criança que nasceu a termo? O que vai determinar essa diferença é a idade gestacional. Quanto mais precoce a idade gestacional, e aí 23, 24, 25, 26 semanas, né, maior a possibilidade de alteração aí em crescimento, né, neurodesenvolvimento, na fala, na linguagem, né? Então, esses bebês pequenos, quando vão para casa, eles vão demorar um pouco mais para chegar na curva normal de crescimento de uma criança que nasceu a termo, né? Às vezes demora 2 anos, às vezes vai um pouco mais, às vezes eles não chegam na curva de uma criança normal, né? E tem vários fatores envolvidos além da idade gestacional, né? Das complicações que o bebê teve. Com relação ao neurodesenvolvimento também, é um bebê que vai, às vezes ele não engatinha, ou se engatinha mais tardiamente, ele vai andar mais tardiamente, A ele Simone vai... estava dizendo que o Enzo começou a andar com 2 anos. E agora ele está andando bem, depois começou a andar. Ele vai precisar de fisioterapia motora, ele vai precisar de ajuda para isso, né? A linguagem também, às vezes precisa de fono, né? Para desenvolver a fala. A fala. Né? Eu pesquisei aqui, sobre o calendário diferenciado de vacinação, né? Eles têm direito pela rede pública a vacinas que os imunizem contra as principais doenças respiratórias. Sim. Então, vamos mostrar aqui de novo. Esse é o livro da Thaís, que é o 500 gramas de vida, e a Simone é uma das famílias retratadas aqui, né? E a Simone também fez um livro particular, é isso? Esse Simone? foi mais assim para eternizar mesmo a passagem dele, assim que a gente tira a foto quando é bebê em casa, se vai para casa. Eu falei, não, vou ter a história dele para contar, porque o que ele está passando, ele precisa saber. Ele precisa saber que ele foi forte desde quando ele nasceu.
e ter tudo. E aí todo dia eu anotava no celular, eu chegava em casa, punha no computador, tirava foto diariamente. Então a gente vai passar uma última rodada com vocês para divulgarem, se quiserem deixar algum recado para os filhos também e divulgar quem tiver blog, site, tá bom? Quer mandar algum recado para alguém? Ou para as mães que estejam passando pelo que você passou? Eu quero, assim, para as mães mesmo da UTI terem força, sabe? E fé que tudo vai dar certo, que ninguém tá lá por acaso, que todo mundo tem que passar o que tem que passar e que Deus lá dentro é muito forte, sabe? E usa as mãos dos médicos, que eu falo que Deus utiliza a mão dos médicos, né? E são anjos lá dentro, porque a gente sem os médicos, sem as enfermeiras, a gente não é nada, né? Eles mexem mais com o nosso filho, né, do que a gente próprio. Então, assim, é a força mesmo. E depois que foi embora, voltar para o hospital, levar o bebê, porque isso eu tive de outras mães e me deu muita força. E deixar no mural lá, aquele mural lá que dá uma força enorme pra gente, a história mesmo de vitória, que é bem legal, de superação. E ó, papo de mãe é tão gostoso que os filhos até dormem. Você viu, olha, tá roncando. Os dois, ó, dormindo. Colinho de mãe. Eu queria mandar um beijo para a doutora Carol e o doutor Wagner, os obstetras que acompanharam minha gestação, para os médicos, as enfermeiras, todos que acompanharam, as mães que acompanharam junto comigo. Algumas, infelizmente, não tiveram uma história muito feliz no final, outras estão tão felizes quanto eu. E que é isso, é força, né? Ter muita força, muita fé em Deus, porque nossos filhos são gerados até um certo tempo dentro da gente. Eu falo que depois desse tempo eles são gerados por Deus. E que tem que ter muita paciência, tem que trabalhar muito, ter o acompanhamento mesmo dos familiares para a gente conseguir superar essa fase turbulenta e que depois é só alegria, eu tenho certeza, só alegria mesmo. E Thaís, o livro tá nas livrarias? Sim, ele está nas livrarias, tanto na loja física quanto na virtual. O livro é pela editora Belas Letras, né? Ele foi lançado em maio. E eu queria deixar um convite para os pais, né, e para os familiares, não só que passaram pela UTI, mas as histórias desses pais, eles ensinam você eu acredito, né, a aproveitar mais cada momento, a valorizar cada conquista do teu filho, né? Porque a gente, por exemplo, a minha filha agora, ela me reconhece, né? Eu falo com ela, ela sorri para mim, né? Para você aproveitar cada um desses momentos, porque às vezes a gente vai passando e a gente não consegue valorizar cada conquista, né? E esses pais comemoram gramas. Então você começa a olhar para o desenvolvimento da criança e para o que ela te dá de uma maneira diferente, né? E é maravilhoso, assim. E Solange, elas falaram aqui do apoio da família, né? Fundamental também. Fundamental, não dá para passar por isso fundamental, sozinha, né? Não dá. Os maridos, os pais, os avós, né? Até hoje ajudam. Não tem como. Eu quero dizer o seguinte, que mãe é uma guerreira, né? O que uma mãe não faz, ninguém mais faz por um filho, né? Em qualquer situação, né? E vocês, mães de crianças prematuras, e todas as mães de crianças prematuras são muito mais guerreiras, com certeza. E essas crianças que vêm já começando a vida, enfrentando tanta dificuldade, né? Com certeza vão ser adultos muito mais fortes no futuro, né? Então, eu quero só deixar um outro recado. Mães de prematuros, cuidem um pouquinho de vocês também, né? É difícil dormir, é difícil se alimentar, é difícil namorar o marido, é difícil sentar e ver um pouquinho de televisão, que seja, né? Mas vocês precisam e merecem isso, né? Obrigada pelo convite, E tem algum viu? site para deixar, Solange? Eu tenho, sim. Eu tenho, tenho o blog, né? www.solangemelopsicologaclinica.blogspot.com, desculpe. Tem o e-mail, solangemelopsicóloga@gmail.com, e quem tiver rede social e quiser me adicionar, Solange Melo Psicóloga. Obrigada pelo convite. Obrigada. Um beijo a todas. E a doutora Sueli, depois as mães voltam para mostrar os filhos crescidos, já Voltam, gordinhos. e isso é o que a gente mais pede para elas, né? Porque essa para a gente é o maior prazer depois que a gente dá alta, que eles vão para casa, eles voltarem, a gente vê eles correndo, derrubando tudo, subindo pelas paredes, né? Nessa atividade. Então a gente pede para elas que elas voltem, que elas tragam as fotos para colocar no painel, que a gente sabe que isso
isso dá muita força para as novas mamães, né, de bebês prematuros, e a gente tem aquela nossa festa que a gente faz, né, então isso realmente é muito bom. E tem algum site para deixar, um e-mail? Então, a gente tem o site lá do Santa Joana, www.santajoana.com.br, né, onde a gente tem lá o nosso cantinho, e a gente da UTI neonatal, e a gente tem um site de recém-nascidos prematuros também lá do Santa Joana, onde as mães se comunicam e trocam experiências. Obrigada. E o doutor? Eu queria parabenizar vocês também. Eu que trabalho só com gestação de alto risco, um dos principais focos meus e um grande número de pacientes minhas são de mulheres que tiveram partos prematuros anteriores. Então não percam a esperança, tá certo? Hoje existe um investimento gigantesco em pesquisas em prevenção de prematuridade. Lá na Unicamp nós estamos iniciando uma série de estudos, já começamos em 2010 e temos uma linha de pesquisa, uma série de estudos com financiamentos nacionais e internacionais da Fundação Bill e Melinda Gates. Também estamos começando um grande estudo agora. Então, com certeza, além da questão da sobrevida nas UTIs neonatais, o nosso foco é a prevenção da prematuridade. Muita coisa, com certeza, vai aparecer nos próximos anos para que a gente consiga prevenir o que vocês passaram. Né? E o site ou o e-mail, doutor? Eu tenho um site que é o Instituto de Medicina Materno-Fetal, né, uma clínica de gestação de alto risco e medicina fetal. O site é www.immf.med.br. No Facebook também Instituto de Medicina Materno-Fetal. E o meu e-mail pessoal é mlnomura@me.com. Obrigada a todos por terem vindo. Muita saúde e muita sorte aí para todos os bebês, tá bom? E olha, no próximo Papo de Mãe, a nossa conversa vai ser sobre escolas especiais. Como fica a decisão de deixar um filho com necessidades especiais numa escola regular, o que é um direito dessas crianças? E qual o papel das escolas especiais? Vamos falar sobre a inclusão e a aprendizagem destes alunos. É semana que vem, aqui na TV Brasil. Durante a semana, acompanhe o Papo de Mãe no site e nas redes sociais. Até a próxima! E agora a gente fica com a apresentação do Daniel, do Felipe e da Vanessa. Como vai você nesse dia azul? Então você me respondeu. Muzi, muzi, muzi. Hey you. Muzi, muzi, muzi. Hey you. Será que você tomou cachaça com chuchu? Então você me respondeu. Muzi, muzi, muzi. Hey you. Muzi, muzi, muzi. Hey you. Muzi quer dizer eu te amo. E muzi quer dizer que eu te adoro. E hey you é hey você, hey você, hey, hey, hey. Hey você, hey você, hey você, hey, 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 hey você.